E aí galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre termômetros, né? Vamos ver os mistérios de como transformar a medida em graus Celsius, em Fahrenheit, aí depois em Kelvin. Vamos mexer com isso aí que eu sei que muita gente tem dificuldade, beleza? Vamos dar uma olhadinha. Bom galera, então só para dar uma introduçãozinha rápida do que a gente vai fazer, a gente vai falar um pouquinho sobre escalas, né? E aí depois de falar sobre escalas, a gente vai fazer uns exercícios bem legais aí para fixar isso aí, beleza? Então vamos dar uma olhada. Bom, termômetro. Termômetro todo mundo tem em casa, né? Todo mundo sabe o que é, todo mundo já viu. Mas quais são os tipos de termômetro que existem, né? Ou quais são os tipos de escalas que existem? Porque os termômetros eles são dados em algumas escalas, né? Uma delas é o grau Celsius, tudo bem? Então, o termômetro está na escala de graus Celsius, existe o Fahrenheit, existe o Kelvin, né? O Fahrenheit e o Kelvin. A gente vai falar só desses três aqui porque os outros eles são muito pouco conhecidos, tudo bem? Eles não costumam aparecer muito no vestibular, é difícil de aparecer na prova do professor também. Então, a gente vai falar só desses três aqui, beleza? Então vamos lá, quais são os tipos de escala? Bom, pessoal, existem dois tipos de escala. Existem as escalas relativas e as escalas absolutas. As escalas relativas, pessoal, são aquelas escalas que sempre medem uma coisa em relação à outra. E já que a gente está falando em temperatura, a gente vai medir uma temperatura comparando a outra. É sempre uma em relação à outra, por isso são escalas relativas. Porque elas não necessariamente marcam o número correto. Por exemplo, zero mesmo. Esse 0 Celsius nada mais é do que a temperatura de gelo da água, a temperatura de fusão da água, que o Celsius usou como uma base para fazer os cálculos, tudo bem? E na escala Fahrenheit também a gente vai ver quais são as características dela mais para frente, mas para vocês entenderem era isso que eu queria dizer. O que mais? Bom, então vamos falar especificamente da escala Celsius. A gente tem que lembrar ou saber que essa escala Celsius, ela mede temperaturas. As temperaturas mais usuais que a gente vai usar são as temperaturas de ponto de fusão da água, né, o ponto de gelo, e ponto de ebulição da água, que é o ponto de vapor, beleza? Então a gente vai usar muito essas duas. Eu vou usar como características principais de cada escala exatamente esses valores, né? Na escala Celsius, pessoal, a gente marca a temperatura de gelo da água como 0 graus, tudo bem? E a temperatura de vapor, temperatura de ebulição, como 100 graus Celsius aqui, pessoal. Detalhe, vocês perceberam que eu falei que é graus Celsius, né? É muito importante especificar que aqui é graus Celsius, pessoal, e que aqui, só apagar aqui rapidinho, é graus Celsius também, beleza? A escala Fahrenheit, o Fahrenheit fez uma coisa bem parecida, só que o Fahrenheit ele decidiu por alguns motivos lá, usar isso aqui como 32 graus, como ponto de gelo da água, tudo bem? E que mais, pessoal? Ele decidiu usar o 200, vai entender, hein? 212 graus como temperatura de vapor da água, tudo bem? Bom, o que mais, pessoal? Agora vamos falar do Kelvin rapidinho. O Kelvin é uma temperatura absoluta. As temperaturas absolutas, pessoal, elas marcam as coisas de acordo com o universo. Temperatura que elas realmente têm, né? Uma escala que marca 10, absoluta significa que ela consegue marcar todas as temperaturas de 0 para cima, tudo bem, pessoal? Não existe nenhuma temperatura abaixo de 0. É isso que quer dizer, basicamente, para dar uma simplificada, é isso que quer dizer uma escala absoluta, tudo bem? Para o ponto de gelo e para o ponto de vapor dessa escala aqui, a escala Kelvin, a gente percebe que em kelvins isso daqui dá 273 para o ponto de gelo da água, tudo bem? E para o ponto de vapor da água é 373, tudo bem? Taif, o que você esqueceu aqui? Taif, você esqueceu bastante coisa, né? Primeiro, você esqueceu o que é Fahrenheit, certo? Porque você tem que especificar em qual tabela você está fazendo e você tem que colocar que aqui são Fahrenheit também, beleza? E aqui, Taif, como é que a gente faz? Bota grau Kelvin? Não, pessoal. Então, escala absoluta não coloca grau, tudo bem? Então, a escala Kelvin a gente põe só um casinho aqui, K, aqui também. Ou seja, 273 Kelvin para o ponto de gelo, 373 Kelvin para o ponto de vapor, né? Então, pessoal, vamos lá dar uma olhadinha na próxima lousa, vamos ver como elas se relacionam entre si, tá? A gente vai usar um pouco de proporção agora, então se vocês quiserem assistir a aula do Teorema de Tales, é mais ou menos o que a gente vai fazer, beleza? Então, vamos para outra lousa dar uma olhada. Então, pessoal, o que acontece?
Aqui estão as três escalas representadas, tudo bem? Então em graus Celsius, em graus Fahrenheit e em Kelvin. Vocês perceberam que, de novo, eu não coloquei graus aqui, pelo amor de Deus, não coloque. Tudo bem? E aqui a gente vai falar sobre alguns valores. Primeira coisa, pessoal, imagina o seguinte. Imagina que para fazer essa deduçãozinha rápida que a gente vai fazer aqui das equações, eu vou falar o seguinte, vamos pegar três termômetros, imagina que isso aqui é um termômetro, 2 e 3, três termômetros um do lado do outro, e eu vou dizer que eles têm o mesmo tamanho, tudo bem? Então todo mundo tem esse tamanho aqui, por exemplo, D, tudo bem? Vou chamar de D, o tamanho total. E aí o que eu vou fazer? Bom, agora, já que eles têm o mesmo tamanho, eu vou deduzir algumas relações, tá, pessoal? Imagina o seguinte, imagina que isso daqui está sempre na mesma altura também, é muito importante. Eu estou falando para uma mesma temperatura. Esse TC, esse TF e esse TK, o que eles querem dizer, pessoal? Eles querem dizer o seguinte, que eu vou descobrir uma mesma temperatura, só que em três escalas diferentes, tudo bem? Então a mesma temperatura aqui. Beleza? E que são esses pontos vermelhos aqui, pessoal? Ó, esse ponto vermelho aqui, primeiro, a gente vai, já que a gente estava falando de ponto de gelo, ponto de vapor da água, então vamos colocar esses valores aqui. Pessoal, para a escala Celsius, o que acontece? Para a escala Celsius, a gente sabe, né? A gente já aprendeu faz tempo que 0 graus Celsius é quando o gelo congela. Na verdade, quando a água congela e vira gelo, não é? Ou quando o gelo derrete, tudo bem? E aqui em cima, pessoal, aqui é o ponto de vapor da água, né? O ponto de vapor da água é o ponto de 100 graus Celsius, né? Quando a água entra em ebulição. Tudo bem, pessoal? Vocês viram que eu não coloquei Celsius e Celsius aqui porque a gente já está falando dessa escala, né? Então não precisa. Beleza? Então, para graus Fahrenheit, como é que fica? Bom, para graus Fahrenheit decidiu que ele ia colocar lá 32 graus. Beleza? E que mais? Bom, ele decidiu que aqui em cima ia ser 212. Tranquilo? Então 212 graus aqui também. E aí chegou o Kelvin, pessoal, e aí o Kelvin, ele era Lord, tudo bem? Então ele chegou lá todo, ó, eu sou o Lord, eu quero que minha escala comece aqui no 0. Opa, como assim? Deixa eu ajeitar esse 0 aqui, colocar ele um pouquinho mais para cima. Como assim? Como assim ele decidiu que o 0 ia ser aí? Não, pessoal, ele decidiu não, ele deduziu que aqui ia ser o 0. Tudo bem? Como? Bom, aí vocês deem uma olhada lá. Eu tô tentando fazer com que o vídeo seja rápido, eu nunca consigo. Tudo bem? Então, olha só. O 0 vai ser aqui, o Kelvin determinou. E aí, fazendo isso, a gente percebe que existem alguns valores muito legais aqui, pessoal. Esses valores são, por exemplo, 273, que é o ponto de gelo da água, e 373, que é o ponto de vapor da água também, que nem nesses outros aqui, beleza? E agora eu vou ter que aprender, pessoal, a relacionar esses caras. E aí, para relacionar tudo isso, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma proporção, tudo bem? A gente vai fazer o seguinte, bom, se todo mundo tem o mesmo tamanho, a gente pode relacionar elas, certo? Como é que a gente vai relacionar? Bom, a gente que sabe que esse tamanho é proporcional a esse tamanho, do mesmo jeito que esse tamanho aqui é proporcional a esse tamanho aqui, beleza? Ou seja, eu vou usar isso, a gente, como é o mesmo D aqui, eu posso relacionar, por exemplo, esse grande com esse grande, esse pequeno com esse pequeno, ou esse com esse com esse, porque são é a mesma proporção, tudo bem? O que aconteceu aqui? TC menos 0, ou seja, esse tamanho está para esse tamanho aqui, ou seja, qual que é esse tamanho aqui, pessoal? É TC, não é? Beleza, então TC aqui está para... Qual que é esse tamanho, pessoal? É 100 menos 0, não é? Então esse tamanho é 100, concorda comigo? Então eu vou colocar direto 100 aqui, beleza? O que mais? Bom, assim como esse tamanho, quem que é esse tamanho aqui, pessoal? Olha só, epa, esse tamanho, quanto que ele vale? Bom, é um segmento que se aqui é o 0, se aqui embaixo for o 0, aqui vai valer TF menos 32, vocês concordam comigo? Então, TF menos 32, tudo bem? E está para esse cara aqui, né? Que é 212 menos 32. Pessoal, 212 menos 32, vou contar um segredo para vocês, dá 180. Beleza? E aí, ó, cortei esse 0 com esse 0, pessoal, e a gente descobre o seguinte, a gente descobre que TC sobre 10, só vou deixar assim, tá? Não vou simplificar muito mais, não. É TF menos 32 sobre 18. Com essa letra horrível, eu sei. Pois é, pessoal. Então, é importantíssimo que vocês saibam fazer essa conversão, tudo bem? Então, tá aqui, ó. Guardem aí, anotem.
beleza? Porque é importante pra caramba. Então esse processo, esse passo a passo que eu acabei de fazer é o que vocês vão ter que fazer em todos os exercícios de termômetro daqui pra frente, tudo bem? Vocês têm que aprender a construir essa escala aqui e fazer essa relação aqui para definir qual que é a equação, beleza? Tranquilo, então. Como é que a gente vai fazer? Bom, como é que a gente vai relacionar agora Celsius com Kelvin, pessoal? Então olha só. Então fica assim, né? A gente sabe que vai ficar com essa cara aqui, pessoal, porque olha só, TC menos 0, ou seja, TC ali, tudo bem? Sobre 100, que a gente já tinha feito no outro exemplo, assim como TK menos 273 está para 373 menos 273, pessoal. TK menos 273. Pessoal, 373 menos 273, por um acaso, é 100 também. Então é muito importante que vocês saibam que a escala Kelvin, ela também divide as medidas no mesmo tamanho, tá, pessoal? Então essa régua aqui tem 100 divisões, essa régua aqui tem 100 divisões, ou seja, essas escalas, elas teriam divisões centígradas, tá, pessoal? Tem que chamar, ambas as escalas têm divisões centígradas. Então o que eu posso fazer aqui? Olha que sorte, eu posso cortar aqui, e aí como é que fica? Fica TK menos 273, né, pessoal? Então fica TC igual a TK menos 273. Bom, muito simples, né, pessoal? E agora, como é que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai fazer a última transformaçãozinha, né? A gente já fez de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, falta fazer desse cara aqui para esse cara aqui. Vamos dar uma olhada aqui. E aí, TF menos 32, né, pessoal? Olha só, TF menos 32 está para 212 menos 32, que é 180. Tudo bem, já resolvi aqui embaixo. Assim como TK menos 273 está para 373 menos 273, pessoal. Então, ó, TK menos 273, 373 menos 273, 373 menos 273, a gente sabe que é 100, né, pessoal? Então eu cortei aqui, malandramente ficou essa equação, se quiser cortar aqui, né, claro. Bom, então, pessoal, o que é importante daí? Bom, tem que saber como usar, né? Mais importante que decorar esses negócios é saber como usar isso, tudo bem? Então vamos ver um exercício. E aí, pessoal, essa questão fala o seguinte, dá uma olhada, ó. Joãozinho percebeu que o termômetro de um laboratório do Aulas a Mais estava com falhas de medição e, muito preocupado com a precisão da medida, mediu o ponto de gelo da água. Encontrou 2 graus Celsius e a temperatura de vapor da água marcando 98 graus Celsius. Então, pessoal, olha só, quando ele mediu a temperatura de gelo da água, o que ele achou? Ele achou 0 graus Celsius, pessoal. Então, quando ele devia estar medindo... ele achou 2 graus Celsius. Quando ele devia estar medindo 0, ele estava medindo 2, né, pessoal? Então, essa temperatura é equivalente aqui. Primeira coisa que vocês precisavam perceber, tudo bem? E que mais, pessoal? Ele percebeu também que a temperatura de vapor da água era 98, quando devia ser 100. Ou seja, elas marcam a mesma coisa aqui, que marcam o vapor da água, a temperatura de vapor da água, tudo bem? Então, coloquei aquela relação ali também, pessoal. E o que mais? Bom, agora, vocês precisam se preocupar que vocês querem achar uma equação que marca a relação entre a temperatura do Joãozinho e a temperatura do Celsius. Tudo bem, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha aqui do lado. Então, pessoal, olha só, como é que vai ficar, ó. A gente tem que fazer essa relação, né? Que nem a gente fez nos outros termômetros. Olha só, TJ menos 2 está aqui, TJ menos 2, né? E 98 menos 2, ou seja, TJ menos 2 está para 98 menos 2, tudo bem? Assim como, então, ó, TJ menos 2 para 98 menos 2, assim como TC menos 0, tudo bem? TC menos 0 está para 100 menos 0, né? Então tá aí, ó, TC menos 0 está para 100 menos 0, pessoal. Então, ó, como é que vai ficar essa equação aí? TJ menos 2 sobre 96 é igual a TC sobre 100, pessoal. Então, essa era a letra A, né? Uma perguntinha tranquilinha. E agora, vamos para a letra B, pessoal. O que ele pergunta na letra B mesmo? Ele pergunta se este termômetro marca alguma temperatura corretamente. Pessoal, esse termômetro marca alguma temperatura corretamente? Para a gente descobrir isso, o que a gente tem que pensar, pessoal? Dá uma apagada aqui, ó. Então, pessoal, a gente só precisa descobrir qual temperatura é igual para os dois. Quando que a temperatura marcada nesse termômetro vai ser correta, quando que ela vai medir realmente o que esse termômetro marcaria. Tudo bem? Então, já que eles são iguais, para não ter que ficar chamando de um monte de letra, eu vou dizer que todos são iguais a uma coisa só, que eu vou chamar de x, pessoal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isso na equação que a gente acabou de achar. E aí, x menos 2 sobre 96
igual a x sobre 100, né, pessoal? E aí como é que vai ficar isso aqui? Resolvendo isso aqui marotamente, a gente vai perceber que x igual a 50, pessoal. Chegamos em 50 graus, ou seja, quando essa escala marcar 50 graus, e exatamente 50 graus, por um acaso essa medição vai estar correta, tudo bem? Mas é por um acaso, tá? É só essa temperatura aqui mesmo, não existem outras temperaturas aí. Essas questões de termometria era isso, esse tipo de questão é bem clássico, tá? Então se for aparecer alguma coisa com termômetro vai ser envolvendo isso, mas uma pergunta parecida com essa. Então treinem bastante isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, é uma aula que eu tentei fazer rápida de novo, tá? Então, abraço, até mais.